A vogal E pode ter diferentes sons: E, E, A ou I. Vamos então ver as regras para a identificação do som da vogal E e vamos começar pelo contexto de sílaba tónica. Então, em sílaba tónica, a vogal E pode ter o som aberto, E, quando está assinalada com acento agudo, como nos exemplos E, chaminé. No entanto, esta vogal vai ter o som médio E quando está assinalada com acento circunflexo, como nos exemplos mês, pêssego. Relativamente aos pronomes e determinantes demonstrativos e pronomes pessoais com a função de sujeito, no feminino singular e plural, esta vogal vai ter o som aberto. Ela, essa, aquela. Elas, essas, aquelas. No entanto, nestes mesmos pronomes e determinantes demonstrativos e pronomes pessoais com a função de sujeito, no masculino singular e plural vai ter som médio. Ele, esse, aquele, eles, esses, aqueles. E nos verbos irregulares de tema em E, ou seja, verbos que terminam em ER, no PPS, pretérito perfeito simples, a vogal E vai ter o som aberto. Fizeram. No entanto, nos verbos regulares vai ter o som médio. Comeram. No infinitivo, neste grupo de verbos de tema em E, encontramos sempre o som médio. Ser, dever. Outro som que esta vogal pode ter é o som A. Então, vamos pronunciar este som quando a vogal está seguida de I, em sílaba tónica, como leite, ou sílaba átona, como 600. Portanto, esta regra funciona sempre. Quando temos então a vogal E seguida de I, o som vai ser sempre A. Quando vocês encontram a vogal E seguida de NH, em sílaba tónica, a vogal vai ter também o som A. Tenho. Nos exemplos, então, tenho, venho. Relativamente à sílaba átona, geralmente a vogal E tem o som E ou então nada. Temos aqui como exemplos estudante, cidade, verdade. Ainda em sílaba átona, há algumas exceções. Quando a sílaba termina em L, então não se aplica a regra geral. Pronunciamos então selvagem, agradável. E em sílaba átona de início de palavra, a vogal E pode pronunciar-se E ou I quando o som que se segue é diferente de sh ou então j.
Nos exemplos temos elevador ou elevador, eterno ou eterno. Quando a vogal E está em sílaba átona de início de palavra, seguida do som sh homossilábico, ou seja, na mesma sílaba, então não vai ter som. Geralmente não pronunciamos a vogal. Começamos pelo som da consoante seguinte. Então, este primeiro exemplo pronuncia-se estar, esperar. Isto quando o som sh se escreve com S. No caso de o som sh se escrever com X, então há duas opções. Podemos pronunciar ei ou não pronunciar nada. Então, podemos dizer experiência ou experiência, excelente ou excelente. Há ainda um grupo de palavras que são outras exceções, ou seja, por razões históricas, a regra da sílaba átona não funciona e, portanto, a vogal E tem de ser pronunciada, como nestes exemplos: recessão, exceção.